Shalom Lekulam, Shalom a todos, Shalom Ravelim, Shalom irmãos. Vamos para mais um vídeo. Estamos juntos aqui para estudar nesse vídeo os escritos Nazarim, fazendo um apurado dos textos dos profetas e da Torá, junto com Salmos, o livro de Salmos. Estamos estudando os últimos dias ou os últimos dos últimos dias. No vídeo passado, nós estudamos até as duas testemunhas, que é quando a gente entrou no livro de Revelação. Isso se dará depois do ajuntamento. Esses acontecimentos se dará depois do ajuntamento, que os escritos, no caso as Bíblias modernas, trazem como arrebatamento. Nós já estudamos sobre o arrebatamento, podemos até voltar, se caso precise. Explicamos que a palavra arrebatar, ela foi colocada no lugar na palavra ajuntar, né? E essa doutrina, ela surgiu em 1830, ela não é muito antiga, né? Ela não tem nem 200 anos. E isso criou toda uma expectativa, né, além da que já era implantada, né, pelo catolicismo, pelo romanismo, da Idade Média, né, a Idade das Trevas. Né. Criou-se mais uma doutrina de tocar terror, digamos assim. Né. Vamos tocar terror para que o gado tenha medo e seja submisso às nossas regras, né, às nossas instituições, e com isso faturemos em cima deles. Paramos lá nas duas testemunhas, que uma é Moshe, Moisés, e a outra é Elias. Moshe, que significa a Torá, né? A Torá é chamada de Moshe, e a Torá de Moshe é o símbolo da Torá. E Eliarro é o símbolo dos profetas, né? Ele é chamado de Eliarro Hanavi, Eliarro o profeta. Em Revelação, Apocalipse 11, verso 3, diz o seguinte: e darei poder às minhas testemunhas, as minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Elohim, que a gente leu no livro, no texto, no vídeo anterior, né? Se eu não me engano, no livro de Zacarias, né? No livro de Zacarias, Zacariá. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Elohim, da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Esse texto aqui, ele dá mais um indício de que realmente as testemunhas são Moshe e Eliarro, porque esses dois homens foram os únicos que fizeram esses sinais. Eliarro fechou os céus para que não chovesse, né? E Moshe transformou água em sangue, né? Nem Yeshua
fez esse sinal. Se ele fez esse sinal, não está registrado esse sinal. E se alguém mais fez, não foi registrado. Se não foi registrado, é porque ninguém mais fez esses sinais. Em Reis, pessoas foram mortas pelo fogo. Quem orou e não choveu? Eliarro. Quem trouxe pragas? Quem transformou a água em sangue? Foi Moshe. Na transfiguração, Yeshua entrou em uma dimensão do futuro. Alguém acha que eles dois não morreram, né? Por isso que apareceram na transfiguração? Não, simplesmente ele entrou numa dimensão do futuro, né? E eles os identificaram por conta do cinto, roupa de camelos e a Torá. Com certeza Moshe estava com a Torá na mão e Eliarro deveria estar com cinto e roupa de camelos. Por isso que os discípulos que viram aquela visão identificaram os dois. Porque aí alguém pode dizer, poxa, mas Yeshua não falou quem eram os dois. Como é que Kefa, né, disse logo o nome dos dois? Eles conheciam a Torá, conheciam toda a história e sabiam, né, a cultura de cada homem, dos dois homens no caso, né, de Moshe, tanto de Eliarro, e identificaram eles por seus trajes e por seus utensílios. Não há dúvidas que os textos se referiram às mesmas pessoas. Vamos para o milênio. Para que servirá esse milênio? Para a restauração, em primeiro lugar, para a restauração, os primeiros a ressuscitarem estarão nele, no governo de Yeshua, sem a velha ordem de Nimrod. Nós vamos entrar num assunto atual, né, que é a nova ordem mundial. Yeshua, ele vem implantar uma nova ordem no mundo. Uma nova ordem no mundo, para substituir a velha ordem, que é a ordem de Nimrod, que foi a ordem que Nimrod criou. O Eterno disse para todas as pessoas, povoai a terra, e Nimrod, por conta de uma profecia do seu bisavô, Noa, né, se rebelou contra o Eterno e criou as suas leis, né, as suas próprias diretrizes, criou a religião, né, criou o poder e criou o dinheiro. E essa ordem, ela está firmada em 3 pilares, que é a religião, o dinheiro e o poder. Sem um desses, os outros não funcionam. A religião não funciona sem dinheiro, o dinheiro e sem o poder, né, porque tem poder dentro da religião, tem a hierarquia eclesiástica lá dentro. Essa hierarquia nunca foi implantada por Yeshua no seu ministério, nas boas novas. A Becerot de Yeshua não tem hierarquia, somos todos iguais, somos discípulos e fazemos discípulos. A religião precisa do dinheiro, o dinheiro precisa da religião para manipular as pessoas e o poder precisa dos dois também, da religião e do dinheiro. Sem dinheiro e religião não há poder, sem poder e dinheiro não há religião, e sem religião e poder não há dinheiro. No hebraico, Elef Shanim. Elef Shanim. Vamos às vezes que essas palavras aparecem, né, nas escrituras, que por sinal são pouquíssimas as vezes. Em Salmo, né, nós encontramos, né, Salmos 90, versículo 4. 90, versículo 4. Porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Ou seja, o dia para o Eterno, ele é a noite e o dia,
Aqui o texto é bem claro. Não é só a parte da manhã. Não é só a parte clara. Né? A vigília da noite, mais a parte clara, que é o dia. O dia tem 24 horas. Então, o texto está dizendo que 1000 anos para o Eterno é como se fosse um dia. 1000 anos é como se fosse um dia de ontem e como a vigília da noite. Shimon Kefa, Pedro, né, fala algo baseado nessa premissa. Alguém acha que quando os discípulos falam, eles estão falando já doutrinas novas que chamam a graça, mas não. Todas as vezes que os discípulos, né, de Yeshua, eles falam alguma coisa, eles estão baseados, digamos assim, esses conselhos estão baseados ou na Torá, ou nos profetas, ou nos livros apócrifos, ou os livros históricos, no caso, ou Salmo, Provérbios, por aí. Ele se baseia nessa passagem, nessa premissa desse Salmo de Moshe. Esse Salmo é de Moshe, tá? Enquanto ensina sobre a vinda de Yeshua. Pedro 3,8 diz o seguinte: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Hashem é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso faz muita alusão aos 6 dias e os 6 milênios. Sétimo dia descanso, sétimo milênio, a terra descansará de toda essa perversidade que estamos vivendo. Daqui tiramos a alusão que 6 dias, né, o Eterno nos deu para trabalhar, 6.000 anos, e no sétimo dia, sétimo milênio, ele é quem vai reinar. Ele vai reinar. Em Revelação 20, do 2 ao 7, o povo acha que é figurativo essa passagem. Mas se for apenas um dia, não ficaria decepcionado. Se aquilo ali realmente fosse um dia, não ficaria decepcionado. O importante é eu estar nele e você estar nele, neste dia ou neste milênio. Mas o texto de Revelação nos revela que realmente serão 1000 anos. Em 20, Revelação 20, versículo 1, ele diz o seguinte: e vi descer do céu um Melahim que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o acusador, Satã, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre eles, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as nefesh, as almas, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua, e pela palavra de Elohim, e quem não adoraram e que não adoraram a besta, o sistema, né, que não participaram do sistema, nem a sua imagem. Ou seja, isso já aconteceu e ainda pode acontecer. E não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com o Machia durante 1000 anos. Nós estamos em Apocalipse 21. Aqui já estamos no 20 e no capítulo 20, verso 4. E veja que ele faz alusão a Apocalipse 13. As marcas na mão, na testa, né? Lá atrás. Ou seja, a besta vai surgir, e aqui ele está falando dos que não aceitaram o sistema da besta. Isso ainda está por vir. Mas os outros mortos, versículo 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, a que Paulo fala lá em Tessalonicenses. Bem-aventurado o santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Ou seja, os que ressuscitarem no evento do regresso do Mashiach não morrerão na segunda morte. A morte não tem mais poder sobre eles. A segunda morte é a aniquilação, que nós vamos chegar lá. Mas serão correntes de Elohim, ou seja, sacerdotes de Elohim, e do Mashiach, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satã será solto da sua prisão, e sairá e enganará as nações que estão sobre as 4 extremidades da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Elohim desceu fogo do céu e os devorou. Aqui a gente já falou sobre isso no primeiro vídeo, que é o cerco que vai ser feito em Jerusalém. Satã vai dizer, olha, vocês não precisam estar subindo a Jerusalém todo ano para adorar. Vamos acabar com isso, né? Vamos nos rebelar, né? Não precisamos disso. E aí aqueles que se rebelarem contra Israel e Jerusalém, o fogo de Adonai os consumirá. E o acusador que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso Navi, falso profeta. Serão atormentados no Sheol. Aí é quando entra, né, essa doutrina de inferno. Vamos continuar lendo, depois a gente comenta sobre isso. A saber, a segunda morte. É sobre essa segunda morte que os que ressuscitarem primeiro, ela não terá poder sobre, essa segunda morte não terá poder sobre os que ressuscitarem primeiro. Ele diz aqui, eles serão lançados, né, quando Satã for lançado lá, vai estar lá a besta e o falso profeta, ou seja, o sistema e o anti-Mashiach, né, serão atormentados. No Sheol é sepultura, né, sepultura. Agora, que tormento é esse? Quando você está indo para a sepultura, existe um tormento. Se você está vivo e sabe que vai para uma sepultura, Sheol é sepultura, né? Claro que nesse tempo até ser enterrado, sepultado, vai haver um tormento interno dentro de você. E vi, versículo 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Elohim, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí é quando acaba com essa mistificação da graça, né? Eu sou salvo pela graça. Basta eu crer que eu estou salvo. Está enganado. Estão te enganando. O texto é bem claro. Vai ler a palavra do Eterno. Não fica atrás de líder religioso, não, que pega um textozinho e cria uma historinha para te enganar. O texto é bem claro. Os livros serão abertos, né? E todos serão julgados segundo as suas obras. Você só prova a sua fé, meu amigo, se você tiver obra. E deu o mal os mortos que nele havia, e a morte e o Sheol deram os mortos que neles haviam, ou seja, os que morreram no mar foram devolvidos, e os que morreram na terra, no Sheol, na sepultura, foram devolvidos, ressuscitaram. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. De novo, para não dizer que na primeira vez foi um erro de cálculo ou erro de tradução. Mais uma vez está aqui, né? Ou seja, o carimbo.
E a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Espera aí, quando a gente vai para as traduções das Bíblias modernas, essa palavra Sheol não existe, eles colocaram inferno. Né? Mas o inferno, todos nós sabemos, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que o inferno, essa palavra não existe no hebraico. Então, Yeshua e seus discípulos nunca proferiram, nunca falaram essa palavra, né? Ou seja, alguma palavra que se encaixe no sentido de inferno. O que eles falavam era Sheol, sepultura. Por quê? Porque inferno não existe. Inferno veio existir na cabeça de Dante. Foi quando ele escreveu o seu livro, O Inferno de Dante. E aí a Igreja Católica gostou muito dessa ideia na Idade Média. Porque o que a Igreja Católica fazia? Eles tinham uma balança. Foi assim que ela ficou rica, bilionária. Eles tinham uma balança, e nessa balança, né, existiam os pesos, né, onde se media os pecados. E com isso, né, eles subjugavam as pessoas, porque eles já tinham criado uma hierarquia, já tinham colocado na cabeça das pessoas que as pessoas precisavam dos sacerdotes, dos padres, né, na época dos pastores lá, né, depois veio a reforma e os pastores entraram na onda também. Né. Então, as pessoas tinham que confessarem os seus pecados para poder se livrar do inferno e ir para o céu. Depois a gente vai falar sobre o céu. Então, a pessoa tinha que ir confessar os seus pecados, porque o padre ele era mediador, como ainda isso existe hoje. Né? Mas quando Yeshua morreu, ele rasgou o véu, não precisamos mais de mediador, nós temos acesso direto ao Pai. Os sacerdotes, e quando Yeshua rasgou o véu, né, o Eterno rasgou o véu, né, ele estava extinguindo o sacerdócio levítico, aquele feito por mãos de homens, né, e estabelecendo um sacerdócio não feito por mão de homens, Yeshua. Então, ele extinguiu aquele, mas o romanismo, né, a Igreja Católica, o catolicismo, né, o cristianismo, que eu não quero falar de religião de ninguém, mas nós temos que falar a verdade, o cristianismo ele é um apanhado de todas as outras religiões, ou seja, é uma mistura de tudo que não presta. Me perdoe, mas é isso aí. Quando a gente compara com as Sagradas Escrituras, é uma apunhada assim, é um aglomerado, tirou um pouquinho daquela, tirou um pouquinho daquela, tirou um pouquinho dessa, e juntaram tudo e criaram, Constantino criou o cristianismo. Tudo que não presta veio para um lugar só. É isso que o cristianismo é. Porque a palavra Cristo já é uma palavra pagã, que significa ungido do sol. Essa palavra não existe no hebraico. Como a palavra Jesus também não existe no hebraico, mas isso é outro assunto. É só para explicar. Então os padres, as pessoas vinham confessar e os padres começavam a colocar peso. Cada pecado era um peso, cada pecado era um peso, e o cara ia vendo a balança descendo, descendo. Eu acho que o cara parava de confessar, né? Não, peraí, vou parar de confessar porque eu não vou ter dinheiro para depois equilibrar esta balança. Né? Aí depois o cara começava a botar moeda de ouro, de prata, até equilibrar. Aí o padre ainda chegava e dizia: meu filho, se você quiser, você pode botar mais aqui, que é para você já pagar pelos pecados que você vai cometer. Então você já pode pagar por eles, vá, coloque mais. E tinha gente que caía nessa ideia e ainda recebia um canudinho, né, com propriedade no céu. Muita igreja evangélica faz isso hoje. Né, vende terreno no céu. Então esse inferno veio muito a calhar nessa ideia de Dante. Por quê? Porque quando o camarada vinha se confessar, ele queria correr do inferno e ir para o céu. Então ele pagava pelos seus pecados. Não precisava se arrepender, só precisava pagar. Confessar e pagar. E assim o catolicismo, né,
ficou bilionário, né? Essa é a instituição mais rica, digamos assim, do mundo, né? Porque ela é a mulher vestida de escarlate que faz amores com todos os reis da terra. E para mim, ela, né, para mim, é a instituição mais criminosa que existe na face da terra, porque mente pra caramba, né? E se eu for desvendar aqui os crimes, né, que essa instituição tem realizado, né, vai lá, procura na BBC de Londres, vai no YouTube que tu vai ver, né? Mais de 300 mil crianças foram sequestradas na década de 80 e 90, agora há pouco, né? Pela Igreja Católica na Espanha, né? Vai, pesquisa, é porque eles abafam tudo aqui em Recife, né? Foram alargar uma estrada e aí derrubaram o muro do convento, e quando a máquina passou, foi esqueleto de recém-nascido para tudo quanto é lado. De onde veio tanto esqueleto de recém-nascido? Aí você, né, para um pouquinho, peraí, é as feiras que engravidavam e abortavam, ou as crianças eram eu não estou dizendo que mas há indícios e existe, né, estudos e reportagens em cima disso, de rituais de magia negra lá dentro. Eu conheço pessoas, mulheres que foram freiras, né, e que saíram e fizeram uma lavagem cerebral nelas antes de sair, e lá tem a tal da reunião da mesa branca, que eles invocam tudo. A maioria dos livros que você, nos conventos, né, nos mosteiros, são livros de regressão espiritual, por aí vai, é tudo na base do espiritismo, né? E não fica muito longe, não. Por isso que eu disse que o cristianismo é um apanhado de tudo que não presta, de todas as outras religiões. E aí, esse inferno criado na Idade Média, incorporaram ele, né, nos textos Nazarim, né? E tiraram a palavra Sheol, que aparece no Velho Testamento, e às vezes colocaram, em alguns lugares colocaram Hades, e em outros lugares colocaram inferno. Hades, todo mundo sabe, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Hades é o irmão de Zeus. Na mitologia grega, Hades é a divindade que toma conta, ou seja, ou possui os mortos, né, as trevas. Zeus, os céus, Hades, as trevas, e Poseidon, os mares. E há quem diga que ainda tem as graças, né, que são as irmãs de Zeus. Alguns textos da mitologia falam dessas irmãs. O oficial não fala que ele teve irmãs, né, Zeus. E Zeus é a origem da palavra Deus, né? Porque Deus é a terceira declinação da palavra Zeus. Dependendo de que língua você extraia essa transliteração ou declinação, que não é tradução. É como Jesus não é tradução nem transliteração da palavra Yeshua, que significa salvação. Como eu disse, isso é outro assunto. Então, esse inferno aqui, né, foi lançado no Lago de Fogo. Mas espera aí, mas como no cristianismo, o inferno é o Lago de Fogo. E como é que o Lago de Fogo foi lançado no Lago de Fogo? É aí quando eles não perceberam, né, a besteira que fizeram em trocar essas palavras, e quando chega lá, a verdade sempre aparece. A verdade sempre prevalece, não adianta modificar, né, porque a verdade sempre vai aparecer. O Eterno, Yeshua disse assim, olha, o Eterno não joga fora a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Ou seja, a cana quebrada não vai jogar fora a Torá e nem vai apagar as profecias dos profetas. Elas vão se manter, né? Ele vai manter isso aí. Você pode não encontrar toda a verdade, mas o essencial, né, a essência da Bessirot, né, das Boas Novas, está lá nos escritos Nazarim, que eu também considero um dos maiores tesouros judaicos, né, da idade, digamos assim, idade moderna, né, se é que já era moderno, né, ou depois da Torá vem os escritos Nazarim, é o maior tesouro judaico que existe. Então o Sheol, né, foi lançado no Lago de Fogo, versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no Lago de Fogo. Há outra mentira no cristianismo que diz que o seu nome só é escrito quando
Você aceita Jesus? Aqui está falando de pessoas, né, desde todos os tempos, desde o início, né, dos tempos. E Yeshua só veio 4.000 anos depois. Né? E então, as pessoas que não conheceriam Yeshua, como é que funcionava? A questão é o seguinte, é que o livro chama-se o livro da vida, e não o livro da morte, é o livro da vida. Ou seja, seu nome ele é escrito na hora que você nasce. A gente só nasce uma vez. Né? Quando você nasce, o seu nome é escrito ali. E você quer provas? Tá. Vou dar uma prova. Jó, né, chega e diz assim, olha, né, se for assim, apaga. Né, eu não quero que meu nome não exista, que o dia que eu nasci não exista. Ou seja, apaga meu nome do livro da vida. Mesma coisa diz Moshe. Quando o Eterno disse para Moshe assim, vou riscar esse povo da face da terra, ele está muito triste, né, com os hebreus, por conta da idolatria, né, das reivindicações, ou seja, da revolta, né, daquele povo. E Moshe, o Eterno diz assim para Moshe, eu vou riscar esse povo e de ti vou fazer uma nova nação. Moshe faz, não, Elohim, não faça isso, porque se fizeres isso, pode riscar o meu nome do livro da vida. Peraí, Moshe não tinha morrido ainda. Quem garante que Moshe ia se manter firme em comunhão com o Eterno? Ou seja, o nome já estava escrito no livro da vida, quando ele nasceu. O que a gente tem que fazer é manter durante a nossa vida, manter esse nome escrito. Porque para o Eterno o que interessa é como termina a nossa história e não como começa. Lá na Torá diz o seguinte, se um homem fazia boas obras e no final de sua vida começou a fazer más obras, as boas obras não suplantarão as más obras. Né? Ou seja, ele vai morrer e ele vai ser julgado pelas más obras. As boas obras não vai suplantar as más. E se ele nasceu, cresceu, viveu um bom tempo da sua vida fazendo mais obras, e depois fez techuvá, se arrependeu, se converteu e começou a fazer boas obras, né, o Eterno vai levar em conta o final da sua vida, as boas obras, porque houve um arrependimento. Ou seja, para o Eterno o que interessa é como termina e não como começa. Então, Moshe diz o seguinte, risca o meu nome, né, risca o meu nome, né, se tu fizer isso, pode riscar meu nome, eu não quero nem estar no mundo vindouro, imagina, eu não quero carregar essa culpa. Né. O que é que vão dizer? Vão dizer que tu tirasse o povo do Egito para matar no deserto, é assim que tu queres ser conhecido. Imagina Moshe dando conselho para Elohim, para o Eterno. Né. Então, fica aí essas duas colocações para que a gente entenda e nos esclareça, né, sobre esse paganismo que é colocado, né, em nossa mente, em nossas vidas. Ou seja, não existe inferno, o que existe aqui é a segunda morte. Né? A segunda morte, aí eu vou explicar. A segunda morte é o seguinte, não sei se daqui para frente a gente ainda vai comentar sobre isso, mas eu vou explicar agora. A segunda morte é aniquilação, ou seja, extermínio. Tudo que é relacionado, quando se usa a palavra fogo nas escrituras, é extermínio. Jerusalém, ela pegou fogo 2 vezes, ela foi exterminada 2 vezes. Né? E esse fogo, Yeshua fala sobre ele, né, que ele se refere a um homem chamado Guerrinom, que viveu lá atrás, antes da ocupação de Canaã. Né? Existia um vale, o vale de Guerrinom, né, que era um homem muito rico, e lá era um matadouro de animais. Né? E lá também eles sacrificavam as crianças, queimavam essas crianças a Baal. Quando Jerusalém, né, Canaã foi construída e os hebreus tomaram conta de Jerusalém, esse lugar ficou conhecido como lixão de Guerrinom. A cidade jogava o seu lixo lá. Depois os israelitas começaram a sacrificar lá de novo, mas aí Davi veio e acabou com aquilo tudo, né, e ficou só como lixão. Na época de Yeshua, esse lugar era o Vale de Guerrinom,
E aí é quando ele diz assim, olha, é melhor tu entrares para a vida eterna, para o mundo vindouro, sem uma mão, do que fores jogados no lixão do Guerrinon, né, que pega fogo, onde o fogo nunca acaba, né, que a atração nunca morre, né, o lixão, todo lixão sabe que fica pegando fogo o tempo todo. E as pessoas, quando eram pegas em algum delito, eram jogadas lá. E aí ele diz, é melhor você ser jogado, você entrar no mundo vindouro sem um olho, do que ser jogado no lixão, porque esse olho te faz pecar. Né? E as pessoas confundem. E aí esse texto introduziu-se a palavra inferno e criou-se a doutrina de inferno, que é lugar de tormento eterno. Aí eu coloco-te uma prova. Você é um ser humano e eu vou te colocar uma prova. Eu vou te dar a vida eterna. Você vai viver para sempre. Num quarto como esse, com tudo, né, ao seu dispor. Ou num paraíso. Só que nesse paraíso que você vai estar, você vai ouvir os gritos de pânico, de terror, de lamento, de angústia, de desolação, de medo, de pavor dos que estão condenados no inferno. Eu vou colocar só 100 pessoas para gritar no teu ouvido pelo resto da tua eternidade. Você vai estar no paraíso, mas vai estar ouvindo os gritos deles lá no inferno eterno, lugar de tormento que a Igreja Católica inventou. Você quer? Não quer, né? Você não quer. Você não vai aguentar nem 10 pessoas gritando no seu ouvido, quanto mais 100. Mas essa prova eles colocam para Elohim. Elohim sendo soberano, onipotente, onisciente e onipresente, vai ter que ouvir esses gritos. Só que eu não sou totalmente amor, eu não sou totalmente benevolência, eu não sou totalmente misericordioso, eu sou um ser humano, eu sou falho, minha essência não é amor, mas a essência do Eterno, ela é amor. E como é que um ser que a sua essência é amor, misericórdia, benevolência, né, vai ser condenado, ou seja, o Eterno é quem está sendo condenado, a ouvir trilhões de pessoas a gritarem no seu ouvido por misericórdia. Não, isso nunca vai existir. Né? Se você tem o seu Deus e coloca ele dentro de uma caixinha e diz, fique aí e faça o que eu quero, é problema seu. Mas o eterno Criador dos céus e da terra, ele é soberano. Ele não vai mudar a sua palavra só porque uma religião surgiu no mundo, né, e um homem criou uma doutrina e ele vai mudar a sua palavra. Não, essas pessoas vão ser exterminadas. O fogo vai exterminar tanto as pessoas, quanto a besta, quanto a morte, quanto o Rassatã. Tanto que ele diz aqui, e a morte e o Sheol, a sepultura, foi lançado no lago de fogo. Por quê? Porque ninguém vai morrer mais. E se ninguém vai morrer mais, não precisa-se de sepultura. No verso 6 fica bem claro que os da primeira ressurreição, a morte não terá poder sobre eles. Esses já saberão que estarão no mundo vindouro e não serão exterminados na segunda morte. Então, nós vamos à conotação 1000 anos, várias vezes. Né? Depois dos 1000 anos, depois dos 1000 anos, Rassatã sairá para enganar as nações pelos 4 cantos da terra. A bola não tem 4 cantos, né? Então a terra é plana. Então, Yohanan nos dá um exemplo, Gog e Magog. É só se lembrar de Ezequiel 38. Reunido todos para a batalha, eles serão como a areia da praia e cercarão o acampamento do povo de Elohim, contra a cidade que ele ama. Ou seja, Jerusalém, no entanto, o fogo descerá do céu e consumirá a todos. Mas a pergunta é, por que o Eterno não destruiu, né, Rassatã logo depois que Yeshua começou a reinar? Por quê? É porque essas nações não conhecerão o mal ainda. Esses remanescentes, que são as pessoas que não conseguiam discernir o bem e o mal, ainda provavelmente crianças, então não seriam justos da parte de Elohim
eles viverem sem ter que escolher entre o bem e o mal. Com a terra restaurada, as pessoas viverão mais e não morrerão, até serem apresentadas ao mal, para poder escolher. Né? E pelo jeito quase todos serão enganados, porque Satã usará o subterfúgio que eles precisam se libertar de ir em todo ano adorar em Jerusalém. Para isso a cidade tem que ser destruída. Mas veja o que acontece depois desse evento. O verso 10. Satã será lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que serão atormentados dia e noite. Depois vi um grande trono branco, a terra e o céu fugiram, e todos, grandes e pequenos, foram julgados segundo as suas obras. Mas esse não é o livro da vida. O livro da vida é o registro de quem já nasceu no mundo. Todos. Quando você nasce, automaticamente seu nome é escrito no livro da vida, porque todo mundo nasce destinado à vida e não à morte. O Eterno mesmo diz: não tenho prazer na morte. E em nenhum lugar se fala escrever o nome do livro da vida. Escrever o nome no livro da vida, mas sim riscar o nome do livro da vida. Essa coisa de escrever foi um mito que inventaram e que não é uma particularidade do mundo cristão. As pessoas só terão seus nomes riscados depois do julgamento do Eterno. Mas algumas pessoas tendem a querer profetizar o futuro das outras, com a palavra do tipo: esse aí não tem mais jeito. Né? Só não julgamos nós mesmos. Não é isso? A gente olha para as pessoas assim: esse daí não tem mais jeito. Mas o cara não morreu ainda, ele pode se arrepender. O nome dele não foi riscado ainda. O nome dele só vai ser riscado no julgamento. E aí é quando as pessoas vão olhar assim: meu nome foi riscado. É como se tivesse sido reprovado no vestibular. Aí vai ver o mundo vindouro. Aí vem a tormenta, né? Verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Sheol entregaram seus mortos. Quer dizer que a sepultura e não o inferno se é ensinado. Né? Pois a palavra inferno não existe no hebraico. O que existe é lago de fogo, Sheol, e é onde estiver o corpo junto com a sua alma. Ou seja, onde tiver o corpo, ali estará a sua nefesh, a sua alma. E foram julgados todos segundo as suas obras. A morte e a sepultura, que é o Sheol, foram lançados no lago de fogo para serem exterminadas da face da terra. Se não vai haver mais mortes, também não vai se precisar mais de sepulturas, como eu já disse. Serão exterminadas lago de fogo e a segunda morte. Isso é uma metáfora. Fogo nas escrituras sempre tipifica destruição, extermínio, mas isso não será instantâneo. Os julgados terão tempo de reclamar, pois temos os textos que o próprio Yeshua relata: em teu nome não fizemos tantos milagres. Mas Yeshua vai responder: eu não vos conheço, afastem-se de mim todos vocês que não praticaram a Torá. Lá, no original está assim. Eles vão reivindicar, eles vão dizer: não, mas peraí, não fizemos tanto teu nome, a gente construiu o templo, eu dei prato de comida, em nome de Jesus. Quem é Jesus? Jesus, não, meu nome é Yeshua. Meu nome é Yeshua. Mas digamos que a intenção foi, mas a intenção, você tem a intenção, mas mente segundo o meu nome, eu não conheço, não vos conheço. Vocês não clamavam pelo meu nome, não foi em meu nome que vocês fizeram. Vocês fizeram em nome do ídolo de vocês. É assim que Yeshua vai falar. Imagino, isso é a minha concepção. E aqui, como ele diz também: afastem-se de mim, todos vocês que não praticaram a Torá. Ou seja, ele diz assim: em meu nome? Não, meu nome vocês não fizeram nada. Então vai haver o ranger de dentes. Será o pavor pelo que perderam. Porque, obviamente, eles vão vislumbrar o mundo vindouro, mas não poderão entrar nele. Porque o texto diz que nenhum olho viu o que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam. Mas, neste momento, eles vão ver, mas não vão poder usufruir desse presente.
então o desespero vai ser total. Mais ou menos o que aconteceu com Moshe, né? Ele vislumbrou Canaã, mas não entrou nela. Mas aí é o seguinte, Moshe tinha uma promessa do mundo vindouro, que é muito melhor do que Canaã. Então ele não teve esse problema de ranger dente por conta disso. Tiveram tantas oportunidades, mas não escolheram praticar o que o Eterno pediu. Eles tiveram até vontade nos olhos, na mente, nas mãos, mas não tiveram essa vontade no coração. Pois essa é a renovação da aliança. Os mandamentos escritos em nossos corações. Apesar de praticarmos, né, tem que haver verdade. Não adianta praticar, tentar fazer de tzedakah, da boca para fora, com a mente, com a boca, com as mãos. Ah, vou te dar um prato de comida, mas depois tu vota lá no meu candidato ou vota em mim. Não é de coração. Então a Torá não está escrita. Quem faz de coração não quer nada em troca. Agora vamos para novos céus e nova terra. Nesse termo também encontramos em Isaías: não vai haver mais um mar. Então quem gosta de praia, quem gosta de mar, vá logo se acostumando. Eu morei na praia, vim logo morar na serra, no campo, né, que é para desacostumar de praia. Eu gosto muito de praia também, mas já que não vai ter no mundo vindouro, né, vou logo me acostumar com o campo, com as montanhas, porque é o que vem por aí. A nova Jerusalém descerá do céu. Céu aqui é Shamaim, ou seja, a vista de todos. Né? É o que a gente vê o céu. As altas alturas, o Marom, é outra coisa. Então ninguém subirá aos céus. A cidade é a noiva. Jamais a noiva foi pessoa. E o Eterno descerá, e sua presença estará para sempre com as pessoas. Sua Ruá, sua Shekinah estará conosco, como descreve o livro de Vaikra, Levítico. Né? Ou seja, quem acha que é outra mentira que o cristianismo prega por aí, que as pessoas são a noiva. É uma mentira. Vai lá, Novo Céus, Nova Terra, que você vai ver que Jerusalém é a esposa, a noiva, que desce do céu. A cidade é que é adornada, é que é a noiva, não pessoas. Né? E essas pessoas ainda querem ir morar no céu. E o texto diz que o Eterno vai descer para morar conosco. Ou seja, eles querem ocupar o lugar do Eterno no céu, enquanto o Eterno vai ocupar o lugar deles aqui na terra. É muita prepotência, não é? É muita prepotência desses cristãos. Por isso que Shaul, se referindo às coisas do tabernáculo, diz que elas são como sombra das coisas futuras. Se existe a sombra, é porque existe o real. Para se retirar a sombra, é preciso que se retire o real. Mas todas as religiões hoje querem substituir a Torá. Mas ela é que é a sombra do mundo vindouro, e não as religiões. Ou seja, a Torá é que é a sombra do mundo vindouro, e não as religiões. Eles serão o seu povo, e o Eterno será o seu Elohim. E ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso são as lembranças de amigos e parentes que não estão também no mundo vindouro, porque as lágrimas não são de alegria, mas sim de tristeza, né? Devido à estrutura do texto, a gente entende isso. Ou seja, quando a gente vê parentes nossos sendo aniquilados, sendo jogados no lago de fogo para ser exterminados, isso não nos vai causar tristeza, nós vamos chorar. Mas o Eterno, ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Em Bereshit, Gênesis 49, Jacó mostra mais ou menos como será o julgamento. Tudo será revelado, nada ficará encoberto. Assim será o julgamento do Eterno, nada ficará encoberto. Se você for lá ler o capítulo 49, Jacó, quando ele vai abençoar os filhos, está revelando o pecado de cada um. E aí dá a sentença de cada um. Do mesmo jeito vai ser. Para o Eterno, importa não é como começa, mas sim como termina. Né? Mas o que mais errou foi Yehudá. Quando a gente vai ver lá no julgamento de Jacó com seus 12 filhos, né, a gente percebe que o que mais errou foi Yehudá. Mas devido ao seu arrependimento, no julgamento,
foi o que mais foi abençoado e honrado. Agora vamos para a Revelação 21. E aí a gente bate de novo, taxa de novo, a frase, o pensamento do Eterno, que para o Eterno o que importa não é como começa. Não foi o começo da vida de Yehudá que interessou para o Eterno, mas sim como terminou. E com todos eles é assim, mas sim como termina. Apocalipse, Revelação 21, a partir do versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço todas novas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Aleph e o Tav. Por que eu disse Aleph e Tav? Porque Yeshua, ou seja, Yeshua falou, e João ouviu, em hebraico, não foi em grego, nem foi em português, nem foi em latim, foi em hebraico. Mas quando traduziram a palavra, colocaram dois caracteres que não existem no hebraico, que é o tio e o J. A letra J não existe no hebraico. Só veio existir a letra J em 1512 no latim. E o tio também não existe no hebraico. Não existe aquele sinalzinho no hebraico. Mas o cristianismo, o romanismo, o catolicismo achou por bem de adulterar, e não colocar as palavras em hebraico. Ou seja, o alfa e o ômega. Alfa e ômega está em grego. Não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico. Tá? Então, eu sou o Aleph, que é a primeira letra do Aleph Beit, e o Tav, que é a última letra do Aleph Beit, que é assim que se chama o alfabeto hebraico, Aleph Beit. Beit é a segunda letra, tá? Aleph Beit. É como se fosse ABC em português, só que ainda vem o C, no hebraico é só o Aleph Beit. O princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Elohim, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, ou seja, vai ser aniquilado. Perceba que esses pecados relacionados aqui não tem nada a ver com os pecados que a religião inventou, que são as suas cercas. Todos esses pecados aqui estão lá nas 10 palavras. Mentir, roubar, adulterar, fornicar. Agora, para a religião, o pecado é cortar cabelo, o pecado é tomar um copo de cerveja, que eles chamam de... Eles dão uma palavrinha, iniquidade. Eles chamam de iniquidade porque iniquidade pode ser qualquer coisa, então qualquer coisa pode ser pecado, basta eles quererem, mas o que é realmente pecado não é. E veio a mim, versículo 9, e veio a mim um dos 7 melahins, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a mulher do cordeiro. E levou-me em ruá, as traduções trazem em espírito, ou seja, em sopro, em mover, a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Elohim descia do céu. Peraí, então quer dizer que a noiva está descendo do céu. No cristianismo diz que a noiva sobe para o céu, Que confusão esse cristianismo, hein? Eu estou taxando o cristianismo, que é porque eles é que pregam isso, que você é a noiva e você vai subir para o céu. Mas o texto aqui está dizendo que a noiva vai descer do céu, e que a noiva é a cidade santa, onde os santos vão habitar. E tinha a glória de Elohim, e o seu resplendor era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Como? Não está dizendo que é de jaspe ou de cristal. Como? E tinha um grande e alto muro com 12 portas,
e nas portas 12 melarins, e o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Binei Israel, dos filhos de Israel, né? Do lado do levante tinha 3 portas, e do lado do norte 3 portas, e do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 emissários do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura eram iguais. Ou seja, continue quadrado, tá? Porque quadrado é a forma do eterno. Então, se lhe chamarem de quadrado, você diz glória ao eterno. Nada de redondo, tudo quadrado. Brincadeira, tá? E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um melarim. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Isso daí tem um paralelo com a Torá. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Bom, gente, eu vou terminar aqui, e esse texto, eu vou ler mais os outros 5 versículos, e esse texto, né, nós vamos deixar para o próximo vídeo, porque já foi um bom tempo aí, e nós vamos ter que fazer um terceiro vídeo para concluir este assunto, né? E nela não vi templo, no versículo 22, e nela não vi templo, porque o seu templo é Hashem, Elohim, El Shaddai, Todo-Poderoso. E não tem templo, não tem templo, né? Para que eles constroem tanto templo se no mundo vindouro não vai ter templo? Complicado isso. Gastam tanto dinheiro com templos de pedra, né? Vamos parar. E a cidade não necessitava de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Elohim a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Vamos deixar esse texto para o próximo vídeo, né? Próximo vídeo a gente lê de novo, continua aqui no capítulo 21 de Revelação. Amém. Elohim Melech Neman. Elohim é rei fiel. Shalom a todos. Shalom Haverim. Shalom Lekulam. Até o próximo. Até mais. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde.